Cristo secondo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta bendita expressão de Jesus para se definir diante dos povos, o Filho do Homem. E aqui que está todo o cerne daquilo que é a revelação cristã. O que quer dizer revelação cristã? Revelar algo escondido, algo que não se conhece, e Deus revela através da pessoa de Cristo, feito homem, insisto mais uma vez, visível, único, não é uma teoria, não é um sistema teológico, não é uma filosofia, não é um eu acho, que vem do nosso pensamento, ou às vezes do nosso íntimo, feito de medos, feito de angústias, feito de desejos. Quem conhece? Cada vez que se aparece o nosso íntimo, nós descobrimos um pouquinho a nós mesmos. O Padre Pio de Pietrelcina, o famoso Padre Pio, ele mesmo dizia: eu sou um desconhecido a mim mesmo. E nós, mais ainda, se ele que tinha toda a experiência da vida dele em Deus, era um desconhecido porque chega nas profundezas do ser humano, imagina nós. A gente pensa que se conhece porque olha no espelho, vê se dispõe de cabelo branco, se estou ficando careca, se estou ficando careca, se estou ficando mais velho, aí por diante pensa que a gente se conhece. Não conhece nada. Porque exatamente a grandeza do homem está dentro do homem. Homem e mulher, não vou distinguir. Estou falando da raça humana, do ser humano. Porque o fato de ser homem e mulher é para este tempo. No futuro não haverá mais nem homens nem mulheres. Não haverá nem casamento. Então, todas estas histórias da proeminência das mulheres no mundo, dos homens que escravizam, isso é coisa nossa. Besteirinhas de criança. Entendeu? Aí, o ser humano é grande pelo seu interior. Eu estava meditando até hoje de manhã, estava sentado lá e gozado como nós somos superficiais, não é? Porque a gente não analisa nada onde que está a grandeza humana. Vamos deixar a revelação de Deus que nos revela as profundezas do nosso ser, que foi feito à imagem e semelhança dele.
Se começamos a acreditar no simples catecismo que nos revela o homem, alguém poderá dizer que somos uma evolução dos macacos ou dos peixes, aí por diante. Tudo bem. É uma maneira de ver muito real, cientificamente muito real, que se comprova, mas aí vem aquele que você começa a acreditar quando se pergunta ou se ensina para as crianças: quem é você? Você é imagem e semelhança de Deus. Consequência prática para ver como é que nós vivemos na superficialidade e não na realidade do nosso ser. Por quê? Já falei outras vezes, vou propor outra vez isto. Deus é criador ou consumista? E nós estamos educando a sociedade moderna para ser o quê? Essa é a nossa civilização moderna. A famosa civilização moderna. Por isso que Jesus fala que quando o Filho do Homem virá, vai revelar o ser humano a si mesmo. É como na Arca de Noé. De Noé que ele faz aquela comparação. Os homens viviam tranquilamente, compravam, vendiam, faziam negócio, casavam-se, davam-se em casamento, aí por diante, até que chegou o dilúvio. O dilúvio arrastou com todos. Fora Noé que acreditou. Foi o meu primeiro princípio quando eu comecei a acreditar de verdade. Porque eu também frequentava a igreja sem crer. Porque eu frequentava. Mas nunca tinha me colocado o problema se acreditava ou não acreditava, em que verdade se acreditava. Então, eu lembro bem quando assisti o filme, me deu um choque. Os outros estavam se divertindo, etc. Não? E os filhos de Noé que chamava para os filhos para trazer material para construir uma arca. Terreno seco. Aí que está o problema. Porque Deus mandou construir uma arca. Então ele acreditou em Deus. Humanamente não tinha nada por que acreditar. E para que acreditar? E os filhos ficavam olhando os outros. Pô, aqui trabalhando à toa. Este velho aqui está caduco. Vai construir uma arca aqui no seco. Mas Noé acreditou porque Deus tinha lhe falado. Não porque ele imaginava. Não porque ele pensava que viria o dilúvio, ou que aconteceria isto. Não. Ele simplesmente acreditou na palavra de Deus. E começou a construir a arca. E ele, do alto da arca, que xingava os filhos: trabalhem, deixa os outros se divertirem. Até quando chegou o dilúvio e destruiu. Então, é catastrófico isso? Não. Está na regra do jogo da vida. Tudo que não é feito em Deus vai ter que morrer. Tudo que não for feito em Deus vai ter que morrer. Porque o destino é a morte. Porque a fonte da vida é Deus. Então, isto é bem terrível. Pelas consequências humanas, olhando assim no geral, é bem terrível. E o Filho do Homem virá. E ele vai revelar o homem a si mesmo. Então, como disse, nós somos superficiais porque nós, um pouquinho agora, se descobriu que se você não tiver estudos, economicamente não vai ter futuro.
Ou não é? É ou não é? Porque com o estudo você vai poder ter um bom emprego, etc. Mas em função do estudo da economia, em função do dinheiro, não pelo desenvolvimento da sua capacidade intelectual. Entenderam? Então descobriram que tem algo mais profundo do que o próprio corpo. Que é ficar trabalhando com a enxada o dia inteiro para arrecadar um pouco de dinheiro para sobreviver. E precisa desenvolver o quê? Alguma coisa, que eu sempre repito, eu insisto, é a maneira mais simples de explicar a espiritualidade, falando da inteligência. Porque, afinal de contas, a inteligência que o sábio não é matéria, é espírito. Não é matéria. Então, para a gente que acha que ser uma pessoa espiritual é ser um místico, que tem visões, que tem isto, que aquilo, é um luxo que somente delegar isto para os santos. Mas a inteligência acha que não é delegado somente para os cientistas. Eu acho que isso está na cabeça de cada um de nós. E quando ela não funciona, ou a gente faz burradas, faz besteiras, não é? Ou pior ainda, o próprio corpo não sabe o que faz, porque a inteligência não funciona, então você vai para frente, vai para trás, vai para cá, não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai ser o seu futuro. Gente, estou falando de coisas práticas, reais. Reais. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, que é algo superior à própria inteligência, estamos falando de uma realidade espiritual que pode animar e deve animar todos os nossos gestos, como a inteligência da cabeça coordena todo o porquê de minhas viagens, minha movimentação, do meu fazer, do meu construir, e por diante. Então o ser humano é muito mais espiritual do que se possa pensar. Por isso que se chega àquela conclusão que somos feitos à imagem de Deus. Isso dos dois lados. Que quando não funciona esta parte espiritual, somos uma bela porcaria e somos uma bela miséria. Não conseguimos fazer nada de bom. Mas quando ela funciona, ela transforma o ser humano como o próprio Deus na Terra. E esta foi a demonstração. Por isso que insisto, eu repito, prestemos atenção ao famoso ecumenismo. Insisto mais, mas desculpe. Porque, repito, a vida, ela é muito prática. Ela é muito real. Porque senão não existe. Tudo vira um sonho. E sabe vocês, quando acabam os sonhos? Não? Não sabe? Não, o sonho, quando acaba. Você está vivendo um sonho, uma realidade maravilhosa. Não, está sonhando. Uma realidade maravilhosa, não é? Estou no jardim maravilhoso, estou com isso, Sabe quando ele acaba? Quando acorda. Acordou. Acabou o sonho. Assim, quando virá o Filho do Homem, tudo que nós temos construído foi um sonho. O nada. Não vai sobrar nada. Nadinha, nadinha. Aqui, gente, não é um problema. Que Deus me manda para o inferno, aquela visão, mais ou menos, porque também um pouquinho no Evangelho explica isso.
uma visão mais ou menos de castigo, que quando se fala em salvação, sempre pela nossa cultura, mas é uma cultura que vem do nosso medo, da nossa angústia, do nosso sentimento de culpa, não da verdade. A verdade é aquilo que Deus nos revela. O nosso sentimento de culpa é aquilo que eu projeto. Então a salvação, nós delegamos ela no quê? No prêmio ou no castigo eterno? Mesmo aí, na oração, ele nos conduz à vida eterna. Dá esse sentido que depois da morte vai me conduzir na vida eterna. Mas ele não fala da vida. E nem fala o que é a vida eterna, lógico. Não pode falar tudo de uma vez. E a vida eterna já foi definida pelo próprio Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. A vida eterna é esta, você lembra? São João, quem de vocês lembra? Que conhece a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então a vida eterna é um conhecer. E o que é conhecer no sentido prático da palavra? Ou é um conhecimento que você tem com os olhos, porque você vê, eu vi. Ou é um conhecimento porque alguém te falou e você acredita na pessoa que te falou. Ou é um conhecimento intelectual, onde você comprou o carro e pegou o manual para conhecer o carro, não é? Como funciona. Ou é outro conhecimento intelectual, onde você pega um livro de ciência, um livro de construções e outros tantas matérias que existem por aí, onde você lê, estuda e deixa aquilo penetrar. Então você tem a inteligência, ela é um vazio enorme. Mas é uma realidade que tem que ser preenchida. Então, o que acontece? Que o conhecimento de Cristo é já início da vida que vai permanecer para sempre. Esse é o porquê da oração. Conhecimento da pessoa de Cristo, que conheçam a ti, ó Pai. Até aí, estamos no ecumenismo barato, igual a todos os povos. Pode ser o budismo, Buda que deixou tudo, humanamente maravilhoso. Eu, pelo que eu leio, que conheço, muita gente deixa o cristianismo para entrar no budismo, etc., na meditação transcendental, e aí por diante fica se extasiando, não sei com o quê, porque deve ser algo maravilhoso, o nada. É o nada. Gente, meditação transcendental é o nada. Eu não alcanço nada. Eu gostaria vocês diante de um livro com páginas brancas, sem nada escrito. Você vai aprender o quê? O esvaziamento das suas preocupações. Tá bom, mas aqui não estamos para analisar a dimensão psicológica do ser humano. Faz bem, te faz bem, porque com tanta besteira que a gente enfia na cabeça, com tantos medos, é bom descarregar tudo isso. Entendeu? Mas o livro da vida é diferente. A Beata Ângela fala bem claro. O livro da vida, que é o que Deus não. É visível. É a pessoa de Cristo. Então, aí acaba o ecumenismo barato. Não somente porque Ele é o ser visível, o Deus visível,
E se você quer procurar Deus, você encontra Deus nele. Se você muda de canal e começa a meditar, por exemplo, já coisa que temos que conversar, por exemplo, a paixão de Cristo. Então muda de canal, em que sentido? Que geralmente nós meditamos a paixão de Cristo com sentimento de choro e de compaixão, não é? Então, não é? Vamos mudar de canal. Que não sou eu que estou falando. Já os profetas antigos, Isaías, ele não tinha nem cor, parecia um verme, não tinha mais o aspecto humano, porque ele carregou sobre si as nossas dores. Então, se você começa a pensar na paixão de Cristo, na sua angústia, porque li um monte de livros espirituais, tem um momento na cruz que Jesus fala, tenho sede, não é? Um monte de livros, ele tinha sede das almas, ele tinha sede física, não tinha sede das almas. Já quando ele se encarnou, tinha sede das almas. Pois Deus tanto amou o mundo, que enviou seu próprio Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, se ele veio para salvar exatamente, e quando ele tinha que enfrentar a paixão, Deus me livre, Pai, me livre desta hora, mas não dá, porque é para esta hora que eu nasci. Então, como disse, mudamos de canal e nos vamos na paixão de Cristo. Naquele instante, porque existem duas realidades, existe ele, existo eu. Não existe nem minha mãe, nem meu pai, nem meu vizinho, nem meu marido, nem meu filho, nem ninguém. São duas realidades quando você reza. Só. Lembremos um pouquinho todas as coisas erradas que nós fizemos da vida. Mas nem precisa todas as coisas erradas. Vamos lembrar todas as coisas erradas que fizeram para conosco, que nos causou transtornos, injustiças, aí por diante, angústias. Não? As dores, os vazios que a gente teve. Todas as dores, os perigos que a gente passou. E que tudo estava dentro de nós. E se ele assumiu sobre si as nossas dores, a nossa humanidade, naquele instante que eu medito a paixão dele, é tudo isto que eu já experimentei e que está nele. Isto quase ninguém medita, não é? Esta é a angústia de Cristo, a nossa angústia. A nossa angústia. O nosso nada, nossa incapacidade e tudo que vai nele. Aí muda o aspecto. Mas por que ele assumiu isto aqui? Porque como num corpo, quando existe um vírus, e o vírus acaba com todo o corpo, mas depois, por um acaso, estou pensando muito na sua doença, viu, Cristina? O seu vírus viajou pelo corpo e foi parar aonde? Nos dedos. Não foi? Aí o que o médico falou? Ou os dedos, ou a vida, não é? E aí todos os males da humanidade, que é o pecado, o vírus que destrói a humanidade, todos os males da humanidade foram canalizados para Cristo. E nele que morreram. E morreu o vírus que nós chamamos de pecado, que atinge a humanidade, para ser salvo a vida do corpo inteiro. É científico, gente. A paixão de Cristo é uma coisa científica, real. É uma cirurgia, insisto.
porque Ele assumiu sobre si os nossos pecados. Então não pode haver outra forma religiosa, porque forma religiosa é vida. Não é um pensamento. Eu ouço tantas vezes, já acho que vocês ouviram, não é? De religião não se discute, não é? É porque para muitos, religiosidade é maneira de pensar. Católico, crente, isto, aquilo, o que é isso? O que é isso? Religiosidade é uma pessoa, é um ser. É por isso que está falando nesses dias, quando há algumas cerimônias dentro da igreja, eu falei, bom, escuta, se cristianismo for isto, eu sou ateu, me desculpe. Por que não me diz nada? Todas aquelas coisas exteriores, roupagem, etc., não me diz absolutamente nada. Eu sou um ser vivo, eu preciso de alguma coisa que me faça viver. E em Cristo está a vida, porque Ele mesmo se definiu. Gente, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição. Quem vier a mim, eu não mandarei embora. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Gente, é pensamento isto ou é realidade? Para mim é realidade, porque é uma pessoa, é um ser. Por isso nós vamos chegar agora ao Natal, para quê? Porque Deus se faz homem. Este é o Natal. Vamos deixar de lado as besteirinhas, que Natal é panetone, que Natal é isso, que Natal é aquilo, que Natal é a música de Belém, é Noite Feliz, que na Itália é a neve, que é a poesia, aí por diante. É um acontecimento que nós celebramos. Muita gente até estranha quando fala que o dia 25 não é o dia que ele nasceu. Ninguém sabe o dia que ele nasceu. Entendeu? Nós celebramos dia 25 porque colocaram uma data. Porque para os pagãos o dia 25 de dezembro era a deusa da fertilidade da terra, que produzia a terra. Então, quando o mundo pagão dos romanos mudaram a data com o nascimento de Cristo. Mas não tem nada a ver o dia 25 de dezembro com o nascimento de Cristo. Notícias reais, isto aqui, de históricas. Entendeu? Aí, neste conjunto de coisas, então nós podemos ver, ele virá, o Filho do Homem. E o Filho do Homem, quando Padre Pio dizia que não se conhecia a si mesmo, é porque exatamente ele teve esta experiência dentro dele de ser destruído toda a casca que nós temos, através de purificações incríveis, que nós não sabemos, porque a vida é grande. E aí, para quê? Para que se instalasse nele, se colocasse nele, em todo o ser, até fisicamente, o próprio Cristo. Que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, como disse antes, se ele pegou as nossas dores, assumiu as nossas dores, ele carregou e matou na cruz o vírus que nos atingiu, que nós chamamos de pecado. Depois acontece o contrário. Ele, vida, preenche todo o nosso ser. É por isso que os estigmas, as chagas que apareceu em Padre Pio, não era um sinal simplesmente que Deus manda lá, fura a mão dele, não deixa virar gangrena, porque ter a mão sem curativo, sem nada,
Quantos anos? 1917 até 68, são 51 anos. Já teria virado gangrena, não é? O mínimo de medicina que a gente possa conhecer. Não aconteceu, porque os estigmas é uma dimensão de comunhão espiritual com Cristo. Unificação da pessoa de Cristo com a pessoa física de Padre Pio. Então apareceram os sinais da paixão de Cristo para a humanidade. E ele viveu esta comunhão com ele. É lógico que lhe deu todos os poderes, que não eram mais poderes especiais que deu para o Padre Pio. Era o próprio Cristo que agia dentro dele. De ter visões que todo mundo estranha. Porque ele tinha, que nós estamos rezando a missa aqui, mas em todo lugar do mundo está sendo celebrado o mesmo mistério. Então, Cristo é universal, hoje, domingo. Estão sendo celebradas mais de 500 mil missas. É o mesmo mistério que nós celebramos aqui, gente. Então, se Cristo estava no Padre Pio, não era difícil, você que assistiu o filme, não? E não era impossível ele conhecer as coisas, se deslocar, que chamam de bilocação, que ele estava em todos os lugares, como Cristo está em todos os lugares do mundo. Agora, mas essas são coisas muito altas para nós, muito difíceis de se entender. Mahova, porque quando ele se deslocava e fazia os milagres, não era coisa difícil de se entender, era uma coisa real que acontecia. Vou contar até um fato que parece piada, mas não é. O sobrinho dele estava indo visitar, eu conheço bem aquela região, era perto da minha região lá, naquelas estradas antigas, toda curva nas montanhas. O carro dele, uma 600, pifou. Ele mexe no carro, ia visitar o tio dele lá. E mexe no carro, vai, não funciona. Ele já tinha fama que fazia milagre. E o sobrinho fala: tia, vó, você faz milagre para tanta gente, o meu carro não anda, estou indo te visitar, dá um jeito. Entrou no carro, ligou, o carro andou, chegou lá, ficou com o tio 3 ou 4 dias. E depois, para dizer que não são coisas exóticas assim. Quando foi se despedir, obrigado, tio, vou embora. Falou: escuta, você é muito mal agradecido. Como assim, tio? Você me obrigou a ser mecânico para arrumar o teu carro e nem me agradece. Entende? Era uma coisa muito real. Mas é real porque Cristo é real. Gente. Porque Cristo é real. Não era o Padre Pio, era um coitado que nem a gente. Cristo é real. E nele, por isso que nele está aquilo que chamamos de salvação. Porque onde existia a morte, ele trouxe a vida. A oração de São Francisco. Onde existia o desespero, ele trouxe a esperança. Onde tinha a angústia, a dúvida, ele trouxe a certeza, a fé, a clareza da vida. Quantas vezes que a gente não sofreu por causa das dúvidas da nossa cabeça? Quando? Vocês nunca, nunca, vocês são perfeitos, sou eu que não presto, entendeu? Então, e por diante. É isto. Se isto não é realidade da nossa vida, gente, o que é a nossa vida? Comer, beber e dormir, se reproduzir. É isto a nossa vida. Temos uma vida, um infinito dentro de nós. É neste infinito que Deus age. Então, quando o Filho do Homem virá, será que vai encontrar fé sobre a terra? Porque nós enchemos as igrejas. Mas será que vamos com fé para procurar Ele e não para procurar as coisas dele? Para procurar Cristo e não para procurar os milagres de Cristo.
É uma diferença muito grande. Porque quando ele deu comida a 4, 5 mil pessoas, foi o maior ato político que conheço na minha vida. Imediatamente queria fazer o rei, correr atrás dele, e ele se mandou. E ele falou claro para o povo: tudo bem, vocês estavam no deserto, não tinha comida, eu dei comida. Mas vocês não estão me procurando porque viram um sinal indicando que eu sou filho de Deus. Vocês estão me procurando porque encheram a pança, porque encheram a barriga. Por isso que vocês estão me procurando. Mas eu não vim para isto. Eu não vim para fazer milagres. Eu vim para fazer história com vocês. Por isso que se Deus existe, e eu existo. Ele é rico, eu sou pobre. Ele é imortal, eu sou mortal. Tchau e bênção, Deus. Bom dia. Fique com sua imortalidade. Fique com sua riqueza. Fique com seu luxo. Fique com seu paraíso. Eu fico com o meu nada. Não temos nada a compartilhar. Mas se ele veio, esta é a crença que todo mundo fala: não, precisa crer em alguma coisa. Tudo bem, crer. Também uma vez eu acreditei que porque falavam, que se eu pegasse como se chama, né? Um bicho, aqueles que aparecem às vezes nas casas, se mexem. Não, escorpião, não me deu o nome, desculpa, com dois lagartixa. Pega com 2 rabos, eu teria sorte na vida. Uma vez eu vi. Para ver, gente, parece brincadeira, mas a nossa fé muitas vezes é assim. Nós vamos atrás de besteirinhas. Aí se achasse lagartixa com 2 rabos, eu tinha sorte. O meu sonho era sempre achar um ninho de passarinho. Era a minha loucura. Entendeu? Achar um ninho de passarinho, nunca achava um ninho de passarinho. Então, apareceu lá no sítio onde eu estava vi um lagartixa com 2 rabos. Corri atrás, ele entrou até na cinza quente com fogo, enfiou a mão no meio do fogo para pegar a lagartixa. Aí o pior, que eu precisava guardar em segredo, abri uma taquara, coloquei dentro e coloquei no guarda-roupa. E por incrível que pareça, depois que eu encontrei a lagartixa, eu encontrei um ninho de passarinho na minha vida. Tá vendo? Então é verdade. Só que a lagartixa começou a apodrecer. O guarda-roupa cheirava mal. Minha irmã: Vitória, o que você aprontou? Não, nada. Foram lá ver, estava toda apodrecida, tudo cheirando mal no guarda-roupa. E às vezes a nossa fé é feita assim, gente, de ilusões. E Cristo não é uma ilusão, é uma realidade. E nós somos uma realidade. Então, se Deus da sua riqueza, aí que é a encarnação de Cristo, vem até eu para me participar a sua riqueza na minha pobreza, aí eu quero acreditar. Aí vale a pena acreditar. Aí não preciso ser um santo, basta ser um miserável. Basta ser um coitado. Porque Ele vem, não sou eu que vou. Não preciso ter nenhum merecimento. Nada. Como a criança não tem nenhum merecimento por ser amado por seus pais, para ser amado por seus pais. E a generosidade dos pais, que gere alimento para o próprio filho. Este é o nosso Deus em Cristo.
É nele que está a história da humanidade. Fora dele, não sei. Creio em Deus Pai,